Insalubridade, atraso de salários, antecipações de receitas, penhoras, pagamento de folha fragmentado, desempenho nas competições pífios, contratações questionáveis em grande quantidade, mas de péssima qualidade, falta de gestão, falta de profissionalismo, falta de controle emocional. Tudo isso se reflete dentro de campo devido à falta de planejamento fora de campo. Uma tragédia anunciada, uma receita que costuma dar certo. A gente vai detalhar muito mais sobre isso, a quem pertence essa história e a quem se assemelha, logo depois da vinheta. Não sai daí. Fala aí, família Cruz Maltina, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a semelhança entre a receita aplicada no Botafogo e a receita que aplicaram no Vasco da Gama. Com promessas de reestruturação e uma política de austeridade, a diretoria do Botafogo reduziu a folha salarial para 2,5 milhões de reais. Fez várias contratações durante a temporada, um total de 25 contratações de péssima qualidade. Alguns jogadores realmente nem mereciam passar a vestir a camisa do Botafogo, e com a mesma metodologia de captação de receitas. Receitas através de TV, receitas através de bilheterias e receitas através de empréstimos. O Botafogo acumulou diversas folhas salariais atrasadas. Pra você ter uma ideia, em setembro do ano passado, o Botafogo conseguiu colocar em dia 2 folhas salariais. E também, não só de atletas, mas como também de funcionários. O pagamento dessas folhas era feito através de antecipação de cotas de TV. E também o pagamento era feito de forma fragmentada, ou seja, não dava para pagar todo mundo, pagava aqueles que recebiam menos. Há alguma semelhança disso tudo que eu acabei de te falar com a temporada que o Vasco vem vivendo, 2020? O Vasco, para você ter uma ideia, fez 12 contratações. Jadson, Carlinhos, Marcelo Alves, Léo Matos, Neto Borges, Guilherme Paredes, Cano, Benítez, Catatal, entre outros, Léo Gil. Poucos desses jogadores chegaram de fato para serem titulares do Vasco. Do Botafogo, há uma semelhança também. De 25 contratações que fizeram, poucos foram aproveitados no time titular. Uma total falta de planejamento nas contratações, pois se a política é de austeridade, por que não trabalhar melhor para contratar jogadores que venham para ser titulares e que não enchem tanto a folha de pagamento? A folha de pagamento do Vasco é um pouco maior, 4 milhões de reais. Mas não quer dizer que o time do Vasco seja bem superior tecnicamente ao time do Botafogo. Inclusive, no começo da competição, muitos falavam que o time do Botafogo não era um dos piores da competição, que lutaria ali na segunda parte da tabela, mas que tinha condições de ficar na Série A. Quando começou o campeonato do Vasco, a gente também achava que o Vasco iria brigar na parte de cima da tabela. E aí estamos hoje na zona de rebaixamento, com empate ontem 3-3 Bahia e Goiás. Só não foi pior porque o Goiás empatou no último minuto. O Vasco enfrenta um Fortaleza, que lá em seus domínios é difícil de ser batido. É um time que realmente joga muita bola no Castelão. Nossa sorte é que a torcida, por conta da pandemia, não estará presente, porque a torcida do Leão realmente empurra o time. Nosso azar é que também, por conta da pandemia, nós não tivemos a torcida ao nosso lado em São Januário. Como mandante, somos um dos piores da competição. A exemplo do Botafogo, que em 34 jogos teve apenas 4 vitórias na competição, duas delas como mandante. Foram 18 derrotas do Botafogo e 12 empates. O Vasco da Gama não está muito longe disso não, galera. O Vasco da Gama tem aí 9 vitórias na competição contra 4 do Botafogo. Mas, em relação a derrotas, o Vasco tem 15 na competição, enquanto o Botafogo tem 18. Temos 10 empates na competição contra 12 do Botafogo.
Outra questão que se assemelha é a apatia do elenco. O perfil que contrataram jogadores do Botafogo, o exemplo do que contrataram jogadores para o Vasco, não é de um perfil de que realmente tem, né, capacidade para vestir esse manto. São jogadores que não se identificam, né, com a nossa grandeza. São jogadores medíocres. Estamos sofrendo por conta dessa política de reestruturação que nunca reestrutura nada, que não tem capacidade de trazer novos recursos, novas receitas, vive das mesmas metodologias que eu citei há pouco ao dar o exemplo do Botafogo, e que realmente apequenam a cada ano um pouco mais o Vasco da Gama. Ou você acha que o Botafogo ainda goza da mesma grandeza quando entra dentro de campo? Não falo das suas glórias, não falo do seu passado. A história do Botafogo é linda, a história do Vasco da Gama é linda, de muitas glórias, lutas, conquistas. Mas a cada dia que entra dentro de campo, a gente fica com aquele receio de enfrentar um Ceará, de enfrentar um Fortaleza, de ter medo de perder para um Curitiba, de enfrentar um Atlético Paranaense achando que vai ser derrotado até mesmo dentro de seus domínios, de não conseguir tirar pontos de adversários de menor expressão, como por exemplo o Curitiba, como por exemplo o RB Bragantino, como por exemplo o Atlético Goianiense. Com todo respeito a esses clubes, são clubes que estão fazendo temporadas aí interessantes, como o RB Bragantino, Atlético Goianiense, como o Atlético Paranaense. Mas o Vasco não pode entrar em campo desta forma. A torcida do Vasco não pode enfrentar um Campeonato Brasileiro Série A desta forma. Não é esse o clube que nós merecemos. A receita do Botafogo foi de tragédia anunciada. E a nossa não está muito diferente disso. O Botafogo, por exemplo, trocou cinco vezes de técnico. Ora técnicos mais experientes, ora técnicos mais novos. Mas a verdade é que ninguém conseguiu trabalhar no Botafogo. No Vasco, nós estamos no quarto técnico da temporada. Começamos com Abel Braga, depois o Ramon assumiu o clube, depois veio o Ricardo Sapinto e agora a gente está com o Luxemburgo. Então, é preciso ligar o alerta. Nós temos 4 jogos pela frente. Temos que ganhar do Fortaleza para abrir 3 pontos da zona do rebaixamento e devolver o Bahia para lá. Temos que na rodada seguinte jogar de igual para igual, não importando qual é o tipo de competição que cada clube enfrenta na tabela do campeonato, porque não cabe mais aqui para o Vasco da Gama deslizes. Somos, a exemplo do Botafogo, um dos piores mandantes da competição. A exemplo do Botafogo, que conseguiu perder diversos confrontos diretos, o Vasco também vacilou diversas vezes em confrontos diretos. Não conseguimos ganhar do Bahia, perdemos as 2 para o Curitiba, não conseguimos fazer 3 pontos contra o Atlético Goianiense, tivemos dificuldades de enfrentar o RB Bragantino em São Januário, não ganhamos do Bragantino esse ano, só ganhamos ali com folgas do Z4 do Botafogo, foram 2 vitórias nessa competição na temporada 2020. É muito pouco para o Vasco da Gama. Não ganhar de Curitiba, não ganhar do Atlético Goianiense, não ganhar do Goiás, por exemplo, que nós vamos enfrentar na última rodada, já mostra o que pode acontecer se esse time não tiver atitude dentro de campo para jogar com a grandeza que nós temos. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o like, se quiser também e puder, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações para que o YouTube sempre te avise quando subir um vídeo novo aqui do canal, e também compartilha, traz a galera para conhecer aqui o nosso conteúdo, valeu? Se quiser ajudar um pouco mais o canal, você pode também se tornar membro e ter acesso a um grupo de WhatsApp específico só para membros aqui do canal, e também descontos em produtos oficiais aqui do canal, como por exemplo lindas camisas que a gente confeccionou esse ano, tá bom? Fica na paz, fica com Deus, esse é o nosso recado. Vasco
tem que realmente jogar como o Vasco da Gama e ser gerido como um clube grande que o Vasco sempre foi. Valeu? Fica na paz.